Boa tarde, galera. Bom, esse vídeo não vai ser um vídeo empolgante, esse vídeo não vai ser um vídeo alegre. Esse vídeo vai ser um vídeo, na verdade, triste. Essa é a verdade. Cara, hoje é quarta-feira, eu acho que dia 27, se não me falha a memória, dia 27 de abril de 2014, de 2016. Não sei onde que eu tô com 2014 na ideia. E assim, nós tivemos agora no último final de semana algumas perdas de motociclistas, perdas de motos, não onde o piloto sobreviveu, mas a moto ficou bastante danificada. Ou seja, esse último final de semana, ele foi um final de semana meio complicado para os motociclistas. Eu passei nesse final de semana uma situação também. Eu estava indo para a igreja e eu estava um pouco atrasado, na verdade, então eu dei uma acelerada um pouco maior com a minha moto. Eu não estava gravando na hora, eu até liguei, até peguei a câmera, ia gravar um vídeo para vocês, convidando vocês para ir para o evento que eu estou organizando. Mas a câmera, devido a ela ter ficado muito tempo sem utilizar, ela tinha arriado a bateria. E aí eu nem sabia e acabei não gravando o vídeo. Então assim, eu tava andando um pouquinho mais forte nesse mesmo caminho que vocês sempre viram fazendo. E quando eu cheguei ali perto da ponte, ali no Rio Tietê, onde eu sempre passo, que vocês sempre veem, tem um retorno ali. E o retorno, bem quando você faz o retorno assim, ele tem uma baia, vamos dizer assim, que é um espaço para o cara trafegar antes de entrar na avenida. Mas o cara, ele não fez isso, ele entrou na avenida direto e eu vinha chutado, cara. Sabe, eu dei uma segurada no freio tão forte que a roda traseira, ela não chegou a sair do chão, mas ela ficou solta. Então a moto ficou balançando na traseira assim, ó, tanto que eu tava segurando o freio da frente para não bater no carro. E graças a Deus não aconteceu nada demais. Só foi o susto, né? Cheguei na igreja meio assustado. Mas foi só isso. Alguns amigos nossos não tiveram a mesma sorte. Tiquinho Lima sofreu um acidente, graças a Deus, apenas com danos materiais. E algumas outras pessoas, parece que teve acidente também na Serra Negra. Houveram alguns acidentes. E dentre esses acidentes, vocês todos sabem que teve um acidente com o Ale. O Ale, do canal Ale 600F. Se não me falha a memória, o nome dele era Alexander. E só o fato de ter perdido um colega, vamos dizer assim, um colega motovlogger, motofilmador, já me chateou bastante. O fato de ter perdido um irmão motociclista me chateou bastante. Mas eu fiquei ainda mais chateado quando um amigo dele entrou em contato comigo, perguntando se eu não ia gravar nenhum vídeo, fazendo uma homenagem pra ele, alguma coisa assim. E disse pra mim assim: poxa, Durão, ele era seu fã. E aí partiu meu coração ouvir ler, na verdade, aquelas palavras, né? Que ele entrou em contato comigo pelo Facebook, pelo inbox do Facebook, e ele escreveu: ele era seu fã. E aquilo me partiu o coração. Mas me partiu o coração mesmo. E daí você deve ter chegado aqui nesse vídeo pelo título, para descobrir de quem foi a culpa da morte do Ale. Todo mundo falando assim: a culpa da morte do Ale foi do próprio Ale, que estava correndo demais no lugar que não podia correr. A culpa da morte do Ale foi do carro, do motorista do carro. Talvez um colega taxista, eu sou taxista também, no momento eu estou dentro do táxi, no ponto de táxi esperando para fazer uma corrida. Então a culpa foi do taxista, que fez um retorno em um local proibido. E as pessoas ficam procurando culpa. Ficam procurando a culpa. E se vocês querem saber,
a real culpa não é nem do Alê, que teve sim a sua parcela por estar correndo em um local onde ele não deveria estar correndo, nem tampouco do taxista que fez o retorno onde ele não deveria estar fazendo o retorno. Todos, tanto um quanto o outro, tem uma pequena parcela de culpa, assim, né? Foram uma sucessão de erros, né? Um erro do taxista, um erro do Alê e uma sucessão de erros que gerou a morte como resultado final. Mas a verdadeira culpa da morte do Alê talvez seja minha. Talvez seja de você, motovlogger que está assistindo esse vídeo, que também tem um canal no YouTube, onde você também tem uma moto de 600 cilindradas acima, e que nos seus vídeos você acelera pra caramba, arriscando a sua vida e incentivando outras pessoas a fazerem igual. Talvez a culpa seja nossa. Talvez a verdadeira culpa seja nossa. Eu estava comentando isso com meu irmão agora há pouco, antes de descer pra cá pro ponto. E meu irmão, nós estávamos falando, ele falou assim: cara, mas nos seus vídeos não tem você acelerando. Você, quando você está acelerando, você está acelerando na estrada e tal. Não assim, em avenida, na vila e tudo mais, né? Eu tenho alguns amigos aqui que falam pra mim que eu não sei andar de moto, que são amigos mesmo assim, de infância, colegas que cresceram junto comigo, e que falam que eu não sei andar de moto, porque quando eu tô andando aqui na minha vila, os caras passam por mim de moto de 125 cilindradas. E aí eu procuro lembrar eles de um caso que aconteceu quando eu era moleque, não tinha nem idade ainda para pilotar uma moto. E eu morava lá em Osasco, numa rua chamada Renato Marchionne. E tinha um cara, ele tinha uma Kawasaki Ninja de 1000 cilindradas, antiga. E aí ele morreu, e o irmão dele herdou a moto. O dono da moto que morreu, ele era um cara super consciente, e ele andava com a moto dele de boa na vila. Já o irmão dele que herdou a moto, não. A primeira coisa que ele fez foi depenar a moto, tirar as carenagens, e passava lá naquela rua, por exemplo, rua Renato Marchionne, ele passava arregaçando com aquela moto, desculpa a palavra, mas ele passava arrebentando pra lá e pra cá, correndo feito um louco. Um belo dia, enquanto ele vinha correndo feito um louco, uma criança, uma menina, uma garotinha de apenas 4 anos de idade, 4 anos de idade, ela foi atravessar a rua correndo, sair da casa dela e atravessar a rua para ir para casa, acho que do tio, alguma coisa assim, que morava bem de frente um com o outro. Só que vinha correndo aquele cara, e ele atropelou aquela garotinha. Os médicos legistas disseram que antes mesmo da garotinha cair no chão, ela já havia morrido. O resultado, o cara só não foi lixado na rua porque a polícia chegou antes. Mas ele tomou um sacode legal da população. O cara foi preso, ficou engaiolado, não sei depois o que aconteceu com ele, se morreu, se está vivo, se saiu, se está bem de vida, se não está. Também não me interessa saber. O fato é que uma vida foi interrompida. Uma criança inocente, uma garotinha que hoje podia ser uma modelo, talvez uma atriz, uma cantora, ou uma engenheira, arquiteta, advogada, juíza, sei lá, qualquer coisa, velho. Uma vida que foi interrompida. Por conta do quê? Da imprudência. Então, assim, eu gosto de correr, eu não vou ser hipócrita. Eu gosto muito de correr. Mas eu procuro não fazer isso aqui na minha região, aqui na vila. Até porque eu não sei quando vai atravessar uma criança correndo, ou um cachorro, ou quando alguém vai virar com o carro sem dar seta, ou quando um senhor de idade que já está com a vista meio debilitada não vai me ver e vai atravessar a rua e não me viu. Eu nunca sei quando esse tipo de coisa vai acontecer. Ou se eu estou correndo e estou vindo a 150 por hora na avenida e uma pessoa atravessa na faixa dizendo que assim, eu estou correto porque eu estou atravessando na faixa. E mal sabe ele que a moto a mais de 100 km por hora, até conseguir parar, é um caminho longo. Então eu já quase atropelei uma pessoa assim, quando eu tinha CB 300. E todas essas coisas, sabe, esse conjunto de coisas assim que aconteceram comigo e com pessoas próximas de mim me fizeram ter um pouco mais de consciência.
Mas e você, colega, motovlogger, motofilmador, que está me assistindo agora? Você que tem um canal no YouTube agora, você tem lá a sua 600, a sua 900, a sua 1000, a sua 800, não importa, a sua 1100, a sua 1300, não importa, mas você tem lá a sua motona, tem lá os seus milhares de seguidores, ou as suas centenas de milhares de seguidores. Você é um formador de opinião. Já parou para pensar nisso? Que você é um formador de opinião? E que os seus atos e as suas palavras refletem significantemente na vida daqueles que estão te assistindo? Você já parou para pensar nisso? E você já parou para pensar que o Alê, que quando eu fui procurar saber quem era o Alê, era só um menino de pouquíssima idade, apenas um menino, que teve a vida, os sonhos, as metas, os ideais, tudo isso interrompido por conta talvez do quê? De uma imprudência? Ou por conta talvez do incentivo que nós damos a eles, a esses meninos? Talvez pelo incentivo que ele recebeu assistindo o meu vídeo e o seu. Até quando você vai querer ouvir notícias de meninos assim como o Alê, que perderam a vida fazendo aquilo que nós mais amamos fazer, que é pilotar nossas motos? E isso por conta de talvez uma imprudência que nós tenhamos gerado na vida desse menino. Até quando? Sabe, se eu for contabilizar, já teve o Rex BSB, já teve agora o Alê, e teve tantos outros pilotos desconhecidos, mas que sofreram, ou que morreram, ou que perderam, sofreram mutilações por conta de uma pilotagem agressiva que eles não estavam preparados para pilotar, incentivados por mim e por você. Então, querido, você motofilmador, a culpa da morte do Alê também é sua. A culpa da morte do Alê também é minha. Então, vamos ser mais conscientes com aquilo que a gente posta no canal. Eu sei, vai ser difícil de crescer, vai ser difícil do canal desenvolver, porque o que a molecada quer ver é zoeira, é loucura, é acelerando, é corte de giro. Eu sei que a molecada quer isso. Mas e aí? E aí? Um dia alguém me falou assim, mandou um recado pra mim: seus vídeos são chatos pra caramba, você não acelera, não sei o que. Eu falei: pra que eu vou acelerar? Pra que eu vou ficar arriscando minha vida? Pra eu morrer? Aí talvez você vai lá, faça uma homenagem pra mim: nossa, o Durão, né, um cara legal e tal, isso, que tinha palavras bacanas pra gente, né, fazia seus vídeos e morreu, né, deixa aqui o seu amém, deixa aqui o seu salve, deixa aqui. E depois da homenagem ele migra pra outro canal, até ver o outro piloto morrer mais uma vez. Então, por que não ser consciente? Por que não ser mais consciente? Eu também gosto de correr. E geralmente, os vídeos que eu gravei onde eu fiz mais loucuras, eu não subi. E eu não subi justamente pensando naquele que ia assistir. Eu não quero ser o causador, o incentivador de uma possível morte, de uma possível mutilação, ou que seja de uma queda mínima. Eu não quero ser o responsável por isso. Então, coloque a mão na consciência. A família e aos amigos do Alê, cara, eu desejo os meus maiores sentimentos. Peço desculpas se eu fui um incentivador. Peço perdão para vocês. Sabe, já orei e continuarei orando para que Deus conforte o coração de vocês. E para que Deus receba a alma do Alê lá no céu com grandes honras. Beleza? Um salve. E eu espero que vocês nunca se esqueçam do Alê. Um abraço. Fica com Deus.